Olá, pessoal! A busca pelo autoconhecimento não é um caminho fácil e curto. E nesse vídeo eu mostro os passos que eu dei até finalmente alcançar o autoconhecimento. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês curtam esse vídeo e compartilhem para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Até finalmente eu aceitar essa pessoa que vos fala, foi um processo longo e difícil. Aceitar a mim mesma como de fato eu sou foi uma estrada longa, muito longa, com muitas curvas e obstáculos. Passei por muitas crises até aceitar, encarar esse processo. Não foi um processo fácil de aceitar. O primeiro passo que eu dei foi chegar no fundo do poço, ter depressão, não saber quem eu era, ter perdido totalmente o sentido da vida, o sentido pela vida. No dia em que eu entrei no YouTube e eu pesquisei qual o sentido da vida, eu entendi que ali eu precisava de ajuda. Porque quando você perde o sentido pela vida, você não tem pelo que continuar seguindo. O segundo passo foi buscar essa ajuda de um profissional que pudesse me ajudar, que pudesse me orientar da forma certa. Eu fiz Ho'oponopono por meses e eu fiz sem acreditar que aquela prática surtiria algum efeito. Mas ali eu consegui identificar o que eu sentia, consegui identificar as minhas emoções. Ali eu consegui classificar quais eram aquelas emoções e por que eu as sentia. Então o Ho'oponopono para mim foi algo de grande valia, de muita ajuda. 3. Identifiquei que se tratavam de gatilhos, que algumas pessoas do meu convívio me acionavam, coisas que estavam em mim que era acionado por ação do outro. 4. Trabalhar em cima dessas emoções foi um ponto super necessário, destrinchar-lhe uma por uma. 5. Aceitar que meu emocional estava doente e que sozinha eu não iria conseguir me levantar. Eu precisava de ajuda. 6. Trazer as minhas sombras para a luz. Esse processo é difícil. É um processo doloroso e muito difícil, porque clareia na sua mente quem foram as pessoas que colocaram cada sombra que ali está naquele lugar. Hoje eu não culpo ninguém. Hoje eu entendo que cada um fez o melhor que pôde fazer com as informações que tinha, com o conhecimento que tinha. Então hoje eu não culpo mais ninguém. 7. Identificar a minha parcela de culpa, sem transferir a culpa somente para os outros, que era o que eu costumava fazer. Me perdoar pelas portas que eu não deveria ter aberto, mas que por inocência eu abri. Nesse dia eu comecei o meu processo de cura interior, quando eu olhei para dentro e eu assumi a parte que me cabia. Aquele fardo tão pesado começou a cair. A plenitude da aceitação foi a chave que abriu aquela porta, que me manteve presa mentalmente por anos. A chave foi a aceitação. Eu precisava aceitar para que as coisas acontecessem. Por hoje é isso. Ao longo do tempo eu vou gravar vídeos falando sobre cada uma delas, abordando mais profundamente cada passo, como foi cada uma delas, até eu me tornar uma pessoa com clareza mental e com lucidez, até eu saber quem de fato eu era, mas que a chave para me conseguir me resgatar daquele lugar de sombra e de dor foi a autoaceitação, foi eu aceitar. Eu precisava aceitar. Se eu continuasse negando, se eu continuasse naquele mesmo impasse, negando, até hoje eu estaria no mesmo lugar.
Então a aceitação foi um passo assim fundamental, necessário e indispensável para que a magia acontecesse. Então por hoje é só. Eu peço que vocês curtam esse vídeo e que se inscrevam no meu canal, e a gente vai se vendo aqui toda semana. Uma vez por semana eu pretendo trazer vídeos, e ao longo do tempo eu vou falando sobre esse processo. Porque assim, é muito comum você ver um profissional falando, mas quando você encontra uma pessoa que é paciente e que passa pelo processo e que passou e que continua passando, fica mais fácil assim a linguagem, porque eu tive uma certa dificuldade em compreender algumas coisas por causa da linguagem. Então, eu acredito que esse conteúdo vai ajudar muita gente que estão vivendo ou viveram o mesmo processo que eu vivi. E por hoje é só. Até mais!